Agora vamos falar um pouco sobre o capítulo 2 dos princípios gerais que vão nortear, né, os fatores éticos e bioéticos que vão ser adotados pela fonoaudiologia. No artigo 4, ela fala: constituem princípios gerais éticos e bioéticos adotados pela fonoaudiologia. Artigo 1, inciso 1, parágrafo 1, na realidade, né? Respeito à dignidade humana e aos direitos humanos. Ou seja, se o fonoaudiólogo ele não observar esses fatores de respeito, de conduta humana quanto aos outros, ele está sendo totalmente antiético enquanto fonoaudiólogo. Nós temos que respeitar a dignidade humana, os direitos de cada ser humano. Isso é um fator constitucional que é regido pela Constituição Federal do Brasil. Então, cada profissional ele tem a sua parcela de contribuição nesses itens, tá? 2. Exercício da atividade buscando maximizar os benefícios e minimizar os danos aos clientes, à coletividade e ao ecossistema. Não enrolar. Não sugerir tratamentos desnecessários aos seres humanos, ao paciente dele. Sempre buscar ser ágil, efetivo, minimizando o máximo possível os danos aos clientes. Tá? Isso é uma conduta ética de cada profissional. 3. Respeita a autonomia do cliente nas relações de trabalho do profissional. Significa dizer que o cliente ele tem direito a saber o que acontece com ele, o que vai ser feito com ele e o que se espera daquele tratamento. Ele pode interromper o tratamento quando ele se achar inobservado, quando ele achar que não está sendo eficiente o tratamento ou quando existir algum motivo de força maior que ele possa não permanecer com aquele profissional. Então, essa autonomia, o cliente, ele tem como direito fundamental para que se haja o quê? Uma boa relação de trabalho, para que o profissional atuando ali, ele possa ser pleno também nas suas funções. Proteção à integridade humana, a gente já falou bastante. Respeito à privacidade e à confidencialidade. Esse item, gente, ele é muito importante quando a gente fala em ética, tá? Evitar conversas em grupos que não fazem direitos a saber daquelas informações. Eu já vi profissionais falando de seus pacientes como se ele estivesse falando do seu bichinho de estimação em casa. Isso é uma conduta totalmente errônea, errada, tá? A privacidade e a confidencialidade é um direito que o cliente possui. E aí a gente vê áreas que respeitam bastante essa questão de privacidade e é uma ética profissional que precisa também ser cumprida pelo fonoaudiólogo. Então, a gente pode falar sobre determinado paciente em uma aula, em uma conversa, depende do contexto, mas não pode ser falado o nome ou características que deem a saber qual é aquele paciente ou aquela pessoa, ok? Promoção da igualdade, da justiça, da equidade e do respeito à diversidade cultural e ao pluralismo, para que não haja discriminação e estigmatização. Ou seja, quando a gente atende um paciente, ele não é apenas uma doença ou um fator fonoaudiológico que deve ser restabelecido. Ele é uma pessoa. Como pessoa, ele possui direitos, deveres, ele possui crenças, ele tem sentimentos. Então, tudo isso tem que ser observado para que não haja discriminação, para que ele não se sinta prejudicado nos seus sentimentos ou mesmo nas suas crenças. Tá? Promoção da solidariedade e da cooperação. O fonoaudiólogo ele pode contribuir
com esses fatores, pode cooperar com outros colegas de outras áreas, pode promover ações de solidariedade para atender aquelas classes que são mais vulneráveis economicamente, tá? Mas promover de uma forma solidária, não trabalhar de graça, tá? Então isso também pode ser observado. Exercício da profissão com honra, dignidade e responsabilidade. Ou seja, trabalhar em um ambiente que seja seguro, receber os seus proventos de forma compatível com a sua função, estar dentro de um ambiente de trabalho que dê para ele segurança, que dê a ele certeza de que ele pode realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Você não pode atender um paciente no meio da rua, ou se sentir obrigado a atender o seu cliente em um espaço que não dê segurança nem ao menos a você. Então, nós temos que promover da melhor forma possível a nossa profissão. Temos que ter orgulho, trabalhar com dignidade, para que nós possamos nos sentir bem na realização das nossas funções. Tá? Compartilhamento de benefícios sociais, tanto na assistência, quanto na pesquisa, respeitando as normas deste código de ética e da legislação em vigor. Ou seja, sempre trabalhar dentro dos preceitos que a lei julga como correta. Nunca fugir dessas situações. Sentiu dúvida, recorre a um conselho jurídico, recorre ao conselho regional, procura saber uma orientação correta sobre a situação. E 10º e último item, aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais. Ou seja, o fonoaudiólogo, ele necessita sempre estar envolvido com a academia. E quando eu falo academia, eu não estou falando aqui apenas da graduação. Isso, gente, é o primeiro passo para se tornar um fonoaudiólogo. Mas os estudos não param com a graduação. O fonoaudiólogo ele precisa manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, quanto às técnicas, quanto à teoria. Isso requer o quê? Cursos de extensão, de especialização, mestrado, doutorados, leituras de livros, de artigos científicos, debates, mesas redondas, participar desses movimentos que geram outros conhecimentos. Então, aquele profissional que ele não se atualiza, ele comete também uma infração ética, além de colocar em risco uma profissão, a nossa, e colocar em risco a vida daquele indivíduo. Capítulo 3 dos direitos gerais. No artigo 5, constituem direitos gerais do fonoaudiólogo nos limites de suas competências e atribuições. Exercer atividade profissional sem ser discriminado. Tá? Isso significa dizer que não pode ter uma discriminação enquanto a ele ser fonoaudiólogo ou quanto a sua profissão como de uma forma geral. Isso deve ser, isso é considerado discriminação quando ele é chamado para um grupo e ele é minimizado por ser da profissão A, B ou C, ok? Isso vai contra o código de ética da profissão. Exercer atividade profissional com ampla autonomia e liberdade de convicção, ou seja, ele pode escolher dentro da sua área os teóricos que fazem parte da atividade da fonoaudiologia como de uma forma geral. E o fonoaudiólogo, ele tem total autonomia e liberdade para escolher as suas convicções enquanto profissional. É claro, sempre observando os fatores éticos envolvidos em cada profissional que ele escolhe seguir como literatura. Tá? Terceiro
Item: avaliar, solicitar e realizar exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa. Emitir declaração, parecer, atestado, laudo e relatório. Exercer docência, responsabilidade técnica, assessoramento, consultoria, coordenação. Realizar perícia, auditoria e demais procedimentos necessários ao exercício pleno da atividade, observando as práticas reconhecidas e as legislações vigentes no nosso país. Ou seja, o fonoaudiólogo, aquele profissional que possui graduação plena em fonoaudiologia, ele tem como direito realizar todos esses fatores que estão ditos aqui no item 3 do artigo 5. Avaliar, solicitar e realizar exames. Mas para que isso aconteça, gente, tem que haver um motivo fonoaudiológico. Ou seja, ele vai realizar um exame. Vamos dizer aqui, vamos colocar um exemplo. Ele vai atuar como terapeuta em um distúrbio de linguagem em uma criança de 3 anos, tá? Então, ele vai avaliar, ele vai solicitar exames necessários para ajudar no diagnóstico e no tratamento deste caso específico. E aí ele precisa conhecer quais exames ele precisa e que são necessários para desenvolver a terapia e o restabelecimento da linguagem daquele indivíduo. O que ele não pode fazer? Ele tem aqui vamos supor, ele tem um distúrbio da linguagem, um atraso de linguagem. Ele não pode pedir uma ressonância para o pé. Qual o objetivo de ele pedir uma ressonância para o pé se ele vai tratar de um distúrbio de linguagem, um atraso de linguagem? Então, precisa ter o quê? Uma relação, precisa existir uma coerência para que os seus direitos sejam observados conforme o Código de Ética, tá bom? E aí, para que ele realize a sua função de forma plena. Isso é garantido pelo Código de Ética. Realizar estudos e pesquisas com liberdade, de forma a atender à legislação vigente sobre o assunto. Ou seja, o fonoaudiólogo ele pode e precisa e deve realizar estudos e pesquisas sobre sua área de atuação. Ele não precisa estar vinculado a uma faculdade, ele não precisa estar vinculado a um órgão do governo. Como profissional com graduação plena, ele tem a liberdade de realizar estudos e pesquisas, mas é claro que ele precisa se submeter sempre à legislação vigente sobre o assunto. Se ele vai pesquisar sobre pessoas, sobre assuntos determinados, ele precisa se submeter a um CEP, né? Ou seja, uma comissão de pesquisa em pessoas, e isso ele precisa atender, mas ele não precisa ser um professor, ele não precisa atuar em áreas públicas. Como profissional autônomo, dentro do seu consultório, ele pode realizar pesquisas também, mas sempre respondendo quanto aos assuntos das legislações pertinentes em pesquisas, ok? Utilizar tecnologias de informação e comunicação de acordo com a legislação em vigor, ou seja, ele pode divulgar os seus trabalhos nas redes sociais, nos jornais, na televisão, Instagram, WhatsApp. Claro que ele pode, mas ele precisa saber de que forma ele pode realizar essa comunicação usando essas tecnologias. E ele precisa conhecer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Por exemplo, usar tecnologia para isso, ele não pode falar de preços de terapia, né? Porque isso é uma consulta que deve ser passada primeiro por uma avaliação para que haja ali estabelecido um valor para a realização daquele trabalho. Opinar e participar de movimentos que visem a defesa de classe, ou seja, ele pode participar de sindicatos, ele pode
trabalhar na realização de criar sindicatos ou outras categorias que vão lutar para a nossa classe em defesa dos nossos direitos, pode fazer também sem problema nenhum, tá? Requerer desagravo junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia de sua jurisdição, quando atingido no exercício da atividade profissional. Ou seja, ele pode solicitar revisão de alguma punição relacionada a uma infração que ele cometeu, né, e pode argumentar solicitando que seja punido de uma forma mais branda, mas é claro que tudo isso vai ser avaliado conforme os atos que ele teve. Consultar o Conselho Federal de Fonoaudiologia e o Conselho Regional quando houver dúvidas a respeito da observância e aplicação do código. Ou seja, ele pode sempre estar em contato com as ouvidorias do Conselho Federal e Regional a fim de tirar dúvida quando ele possa ter acerca de qualquer item que seja. 9. Determinar com autonomia o tempo de atendimento e o prazo de tratamento ao serviço, desde que não acarrete prejuízo à qualidade de serviço prestado, com o objetivo de preservar o bem-estar do cliente e de respeitar a legislação vigente. Existe, lá no Conselho Federal de Fonoaudiologia, uma sugestão de tempo de atendimento e até prazos para terapias específicas que o fonoaudiólogo pode se orientar, mas ele também pode estabelecer o tempo que ele acha necessário. É claro que se uma terapia, para que ela seja efetiva, acontecer em 10 minutos, né, observem isso. Então, sempre consulte o que já tem à disposição como sugestão, e aí você tira suas conclusões e estabelece os seus limites, tá? Recusar-se a exercer a profissão quando as condições de trabalho não forem dignas e seguras, ou seja, você não pode se expor a um atendimento, a qualquer coisa que seja, se a sua integridade física, se a sua segurança e saúde não estiverem sendo resguardada naquele momento. Você tem todo o direito de dizer não. Mas é claro que quando isso fazer com que o seu trabalho não for, se torne indignos e inseguros, tá? Cuidado com a discriminação, porque às vezes você pensa que aquilo não é seguro para você, não é digno, mas você só está com preconceito. Então isso também tem que ter bastante coerência, tá? Colaborar nas áreas de conhecimento da fonoaudiologia em campanhas que visem o bem-estar da coletividade, ou seja, ajudar a promover as campanhas do Dia de Voz, da Semana do Autismo, fatores em todas as campanhas envolvendo todas as áreas da fonoaudiologia. Nós precisamos divulgar as nossas áreas de conhecimento para que a fonoaudiologia tenha plenitude na sua abordagem, na sua efetividade mediante a comunidade. E exercer o voluntariado de acordo com a legislação em vigor. Já que a gente vive em um país com grandes fatores de desigualdades, de grandes injustiças, então, hora ou outra que nós nos sentirmos motivados, trabalhemos com voluntariado. Porque o nosso serviço ele está disponível no SUS, mas ele também está envolvido na área particular, nos estabelecimentos particulares. Mas nem todos têm acesso aos nossos serviços. Quantas e quantas crianças, jovens, adultos, idosos precisam das nossas atividades e eles às vezes nem sabem que nós existimos. Então o voluntariado ele existe também para promover a nossa profissão e principalmente ajudar quem não tem acesso nenhum à saúde fonoaudiológica.